Então, olá a todos, a todas. Muito obrigado por essa oportunidade de poder participar desse congresso de nanobiotecnologia e bioengenharia. Eu sou Wilson Engelmann, eu sou professor e pesquisador da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, que tem um campus em São Leopoldo e um outro campus em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou professor e também pesquisador e orientador também de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicinos, e também professor e pesquisador do programa de pós-graduação, mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. O tema da nossa conversa de hoje é sobre a regulação das nanotecnologias e os desafios e perspectivas que isto, então, pode trazer. Em uma rápida pesquisa, em uma das bases de dados que a gente tem usado no grupo de pesquisa JusNano, que eu lidero na Unicinos, que é a chamada Nanotechnology Products Database, que eu coletei no dia 25 de maio de 2021, se constata que nós já temos 9.180 produtos dos mais variados segmentos que eu vou apresentar a seguir, que têm alguma relação com nanopartículas, que são produzidas em 2.627 empresas, que estão espalhadas em 64 países. Os principais setores onde a nanotecnologia ela vem sendo utilizada e que podem ser encontrados nessa base de dados é o setor da agricultura, que depois eu vou fazer um destaque que interessa especialmente para esse congresso, o setor automotivo, o setor da construção civil, da construção naval, também de toda a parte da indústria bélica, o setor de cosméticos, o setor de eletrônicos, tem toda uma aplicação também para questões ambientais, para remediação, para despoluição de rios. Então, um forte apelo a essa questão ambiental. Produtos de alimentação e também de embalagens, equipamentos domésticos, aplicação na medicina, na odontologia e outras áreas da saúde, especialmente também na produção de medicamentos, de fármacos, e aqui também se destaca a própria produção da vacina contra a Covid-19, que mostra, então, essa relação importante da utilização da nanotecnologia, da nanoescala, para que se faça, então, o combate ao vírus que provoca, então, a Covid-19. O setor de petróleo, o setor de impressão 3D, o setor de esporte e fitness e o setor têxtil. Se nós olharmos especificamente para o setor da agricultura, a gente vai ver, por exemplo, que deste número, desses mais de 9.000 produtos, 231 produtos, eles estão nesse segmento da agricultura, em que nós vamos ter, por exemplo, a aplicação da nanotecnologia na criação animal, em melhoramento de plantas, fertilizantes, proteção de plantas e melhoria do solo. Então, o que a gente percebe nessa questão? A nanotecnologia ela já está espalhada por todos os segmentos, praticamente se pode dizer isso, porque esses setores que eu mencionei, eles também se desdobram em outros microsetores, e por isso hoje, provavelmente todos nós que estamos neste congresso e todas as nossas famílias, todos os nossos amigos, a sociedade geral, de algum modo ela está em contato, então, com a nanotecnologia. E por isso a questão da regulação ela se torna extremamente importante. Entretanto, essa questão relativa à regulação, que é um dos campos importantes para a pesquisa no direito, enquanto área de conhecimento que está posicionada dentro das ciências sociais aplicadas, ela também está necessitando o encontro com a inovação, porque a regulação tradicional, aquela que normalmente nós enxergamos e ouvimos, enfim, nos meios de comunicação, nós lemos nos jornais, é a produção estatal, não é? A produção no âmbito federal, por exemplo, no nível do Congresso Nacional, por suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
ou então, se for o caso da legislação estadual de cada um dos Estados-membros da União, nós temos a produção dos deputados estaduais que estão nas assembleias legislativas. Ou, se for no nível municipal, nós temos, então, a Câmara de Vereadores, que produz, então, uma legislação bem mais localizada. Então, em grande parte, a questão relativa à regulação, ela ainda é uma perspectiva tradicional, uma perspectiva que ainda está na dependência do processo legislativo, e aí eu recomendaria a todos os que estão participando desse congresso a leitura enfim, a percepção, primeiro, da nossa Constituição Federal de 1988, e especificamente a partir do artigo 61, do artigo 61, e os que vêm depois do 61 também, dentro desse capítulo da regulação, nós temos, então, descrito ali o chamado processo legislativo, ou seja, é todo aquele conjunto de ritos, de etapas, de participações, de debates que a gente vê muito na televisão, escuta no rádio, lê nos jornais e lê nas revistas, que é, então, esse passo a passo para a transformação de um projeto em uma lei que tenha, então, um caráter obrigatório. Se for, então, de produção do Congresso Nacional, nós vamos ter uma lei que vale em todo o território brasileiro. Se for uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, ela vale, então, em cada um dos estados, e se for uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, nós vamos ter uma lei que vale dentro do território dos municípios. Entretanto, quando nós observamos toda a transformação tecnológica que nós estamos vivendo na atualidade, especialmente provocado por aquilo que Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial, chama em seus livros de a quarta revolução industrial, se percebe uma convergência de várias tecnologias. E uma dessas tecnologias que justamente está liderando isso que é chamado de a quarta revolução industrial é justamente a nanotecnologia, ou as nanotecnologias, porque nós temos, de certo modo, com esses diversos segmentos mencionados, um conjunto de tecnologias dos mais variados setores que se utiliza da nanoescala para o desenvolvimento, então, das pesquisas, para a transferência dessa pesquisa, dessa tecnologia para as indústrias, onde, então, é gerada a inovação e o mercado consumidor, então, recebe produtos inovadores, produtos com características novas e produtos que são, em grande parte, esperados pela sociedade. Então, de certo modo, o Estado, nesse sentido, ele tem um certo tempo, e por isso uma questão para nós refletirmos aqui nesse congresso, no âmbito dessa discussão acerca da regulação das nanotecnologias, é a relação que se pode fazer entre o tempo do direito, nesse caso específico, o tempo de duração da tramitação de um projeto de lei para virar lei, que normalmente demora vários anos, e o tempo da tecnologia. Então, se vamos imaginar assim, numa perspectiva otimista, que a duração da tramitação de um projeto de lei é de 2 anos. Nesses 2 anos, as tecnologias já evoluíram e já estão muito mais avançadas do que estavam naquele ponto em que o projeto de lei foi escrito e foi apresentado na Câmara ou no Senado. Para que a gente tenha uma ideia, existem atualmente 2 projetos de lei em tramitação no Senado Federal, então o início se deu no Senado Federal. Um deles é o projeto de lei número 880, de 2019, de autoria do senador Jorginho Melo, e eu consultei para a realização dessa palestra para vocês, que esse projeto de lei ele está parado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aguardando a designação de relator desde o dia 19 de fevereiro de 2020. Ou seja, já há mais de um ano, né? Então ele iniciou a tramitação em março de 2019, em fevereiro de 2020 ele foi até essa comissão e lá está parado até os dias atuais, então esperando então a designação de um relator. E o segundo projeto de lei que está em tramitação é o projeto de lei complementar número 23, também de 2019, e também de autoria do senador Jorginho Melo.
e esse projeto de lei ele está parado, vejam bem, ainda praticamente não caminhou, porque ele está parado desde o dia 13 de março de 2019, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e foi distribuído para o senador Plínio Valério para emitir relatório. Então, esse é o panorama legislativo hoje, e veja que o projeto de lei complementar 23, então, está parado desde o dia 13 de março de 2019, e o projeto de lei do Senado número 880, também de 2019, está parado desde o dia 19 de fevereiro de 2020. Ora, sem nós pensarmos muito, o quanto a tecnologia na nanoescala já evoluiu nestes 2 anos. Então, essa é uma questão importante, e essa é uma questão que me preocupa enquanto pesquisador. Então, esse é um dos grandes desafios, já que o título da palestra fala em desafios e perspectivas. Então, esse é um dos desafios, não é? A regulação dentro de um tempo de tramitação, uma forma tradicional da legislação, é um desafio. O número de nanopartículas também que já foram criadas pela intervenção do ser humano também é um outro desafio, porque não se tem exatamente um inventário, um controle sobre isso, embora já se saiba, por exemplo, uma das importantes classificações é que algumas nanopartículas são biodegradáveis e as outras são biopersistentes. Então, essa é uma questão bastante importante, ao lado, então, desse descompasso do tempo do direito em relação ao tempo das tecnologias. E uma outra questão também que é um desafio é a perspectiva relativa à noção dos riscos, em que se traz para o direito uma palavra que é chave na questão dos riscos, que é a probabilidade de um efeito adverso. Então, o direito sempre trabalhou até este momento com certeza, com segurança, com previsibilidade. E, de repente, com a entrada desses novos tempos trazidos pela quarta revolução industrial e pela própria questão da inteligência artificial, da nanotecnologia, enfim, de materiais inteligentes, a internet das coisas, nós trazemos para o direito esse conceito de probabilidade, ou seja, pode ser que haja um determinado efeito adverso. E essa é uma questão importante, porque a questão da probabilidade, ela também traz essa questão do risco, porque o risco ele é sempre uma projeção para o futuro, então o risco de danos futuros, e o direito sempre lidou com o passado, então no passado houve um evento, no presente, por exemplo, o Poder Judiciário prolata uma decisão, e a partir daí, então, essa situação está resolvida. Com as novas tecnologias, dentre as quais, então, as próprias nanotecnologias, nós não temos esse passado porque é justamente uma tecnologia que só apenas recentemente começou a entrar na perspectiva da pesquisa e na perspectiva também, especialmente, da produção de produtos. Então, isso traz também uma perspectiva de incerteza acerca de como regular esse risco de danos futuros, que, de certo modo, não se sabe exatamente se vai acontecer. Então, quando nós falamos em incerteza, então, além da probabilidade, nós estamos trazendo um outro conceito que vai, de certo modo, balançar essas estruturas tradicionais do direito, que também tem uma perspectiva muito tradicional. A gente traz, então, a probabilidade, a incerteza, e existe uma literatura trabalhando essas questões que diz, por exemplo, que a incerteza ela teria ainda 3 subcategorias, em que nós temos, por exemplo, a indeterminação, em que nós temos uma incapacidade de calcular justamente os riscos completamente. Existe uma ambiguidade, que é uma segunda subcategoria, ou seja, existem várias maneiras de se enquadrar o cálculo relativo aos impactos, e uma terceira, que é a própria ignorância, quando não se sabe o que calcular, quer dizer, não se consegue ainda imaginar o possível impacto que isso tudo pode gerar. Bom, esse é um pouco o cenário dos desafios que se apresentam para o direito. Provavelmente, nas áreas exatas, muitos desses desafios já foram ultrapassados, mas esses são os desafios que se apresentam para o direito
especialmente quando se pretende fazer uma regulação, como é a perspectiva dessa apresentação que eu estou fazendo. Bom, a partir desses desafios, quais são as perspectivas que se abrem? Quer dizer, como, então, o direito pode lidar com essas questões? Uma primeira questão que é muito importante e que eu venho pesquisando no projeto de pesquisa inicial, que data de 2008. Então, desde 2008, eu venho me dedicando a pesquisar sobre as nanotecnologias, trazendo essa perspectiva para o direito e, especialmente, com uma atenção focada na perspectiva relativa à sua regulação. Então, como regular esses avanços da nanoescala, como regular esses avanços que se processam na assim chamada bilionésima parte de um metro, ou ainda como regular todos esses avanços que são produzidos no tamanho equivalente ao 10 elevado à potência 9 negativo. Então, esse, de certo modo, é o desafio que é trazido para o direito, e uma primeira certeza que já se tem é que o processo regulatório tradicional ele precisa se abrir para uma perspectiva interdisciplinar, até, quem sabe, se possa dizer aqui transdisciplinar, ou seja, para que a gente possa efetivamente, juridicamente, entender o fenômeno nanotecnológico, nós vamos precisar justamente das áreas exatas, nós vamos precisar dessas áreas que convergem para este importante congresso, para que nós possamos, então, entender o que significam as nanopartículas, quais são as suas interações com o corpo humano, quais são as suas interações com o meio ambiente, e justamente entender um pouco mais acerca dos riscos que isso pode gerar, quais são os benefícios que também se traz com o acesso à nanoescala e assim por diante. Então, uma primeira questão para que a gente possa, então, desenhar também as perspectivas que a pesquisa que eu tenho feito tem mostrado, é justamente um documento que foi publicado pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Presidência da República em 2018, que, de certo modo, apresentou um contexto importante sobre a elaboração de análise de impacto regulatório. Esse documento, que é um documento de Estado e não necessariamente um documento de governo, ele justamente vai decidir estabelecer um alinhamento mais moderno e inovador para o desenvolvimento da regulação no Brasil, e justamente essa análise de impacto regulatório ela é um processo sistemático de análise baseado em evidências. Essa é uma outra novidade dentro do contexto regulatório, as evidências ao invés da certeza, que busca avaliar a partir da definição de um problema regulatório, e aqui o problema regulatório é relativo às nanotecnologias, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. Porque, de certo modo, quando nós regulamos uma determinada matéria, nós estamos tomando uma decisão, e essa decisão ela precisa ser muito bem avaliada, porque sempre há o risco de uma decisão muito fechada, muito limitada, disso também impedir o avanço da inovação, disso impedir que se receba investimentos para a pesquisa, e, por outro lado, deixar também a situação sem uma regulação é também um outro conjunto de riscos, é o outro problema que precisa ser mensurado, e aqui justamente esse documento, quando ele lança determinados conceitos, ele é extremamente importante nesse contexto de você regular uma tecnologia que ainda está sendo conhecida com mais precisão pelas áreas exatas. Hoje se fala muito na literatura especializada do direito, na regulação do futuro, e existe uma preocupação, existe um problema que a pesquisa jurídica está tentando enfrentar, que é justamente esse descompasso entre a velocidade do desenvolvimento da tecnologia e a velocidade com a qual um processo de regulação ou de estabelecimento de um marco regulatório é definido. Por isso, também no direito, por exemplo,
a literatura mostra que existem alguns princípios gerais, não é, para que se possa, então, ter uma regulação adequada e uma regulação que possa fomentar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento humano, não necessariamente nessa ordem de prioridade. E uma das recomendações é justamente que esse processo regulatório ou essa intervenção regulatória, ela se dê a partir de dados. Então, existe a necessidade de nós termos dados, de nós termos informações, para que a gente possa, então, tomar uma decisão qual é a melhor fórmula de regulação e como se deve colocar dentro dessa fórmula a regulação propriamente dita. Por isso, também existe uma segunda orientação, que seja um processo organizado a partir de princípios. Então, nós temos no direito brasileiro e no direito global determinados princípios, e aqui no direito interno, no direito brasileiro, é muito importante, de novo, o acesso à Constituição Federal de 1988, que é a nossa principal lei, que dirige, que guia a elaboração das outras leis, e nessa lei nós temos uma série de princípios que organizam o desenvolvimento de todas as esferas, de toda a vida na sociedade brasileira, caracterizada como uma sociedade democrática de direito. E, por fim, e aí é uma questão também que a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela vem caminhando, é a questão relativa à criação de um modelo de sandbox, de um modelo relativo justamente a ambientes onde se possa fazer testes da regulação. A própria OCDE, não é, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela tem editado documentos que buscam justamente desenvolver a qualidade governamental da regulação, então isso é muito importante. E ainda dentro desse documento que eu mencionei antes, da análise do impacto regulatório, se encontra o diamante de regulação, que traz justamente alguns conceitos interessantes, como a autorregulação, não é? A própria empresa criando as suas normas, e um outro modelo que é muito interessante é a autorregulação regulada ou a corregulação, em que você, por exemplo, deixa que uma empresa ou as demais organizações criem as suas normas internas e, a partir daí, então, elas tenham que também seguir alguns parâmetros externos que não estão dentro do controle da organização. E um dos exemplos que a gente tem trabalhado é justamente a aplicação dos direitos humanos, não é? Especialmente direitos humanos que tenham preocupação com a saúde e a segurança do ser humano e com a proteção do meio ambiente. Um outro princípio que a gente traz para dentro dessa perspectiva de autorregulação regulada é o princípio da precaução, não é? Que não pode simplesmente ser aplicado como se ele fosse uma regra, como se ele fosse uma lei, mas ele precisa ser desdobrado em etapas de gestão de risco, não é? Que levem justamente em conta a possibilidade desses riscos serem globais, desses riscos não ficarem restritos ao espaço territorial de um determinado país, a determinados riscos que poderão ainda vir, e aí essa questão relativa aos riscos dos danos futuros, não é? A questão justamente da irreversibilidade de alguns desses riscos que podem ser gerados pelas novas tecnologias, e nesse conjunto também se encontra a perspectiva relativa às nanotecnologias, né? Então, nessa questão é muito importante se observar as produções, especialmente internacionais, sobre o chamado Safe by Design, ou seja, aquela ideia de que você vai criando argumentos, de você vai criando modelos para que você possa, de acordo com cada partícula, um conjunto conhecido de partículas com características semelhantes, fazer o desenho, fazer um trabalho de design, para que você possa efetivamente identificar os riscos e as mencionadas incertezas que possam ser geradas em relação aos seres humanos e ao meio ambiente em uma fase ainda inicial do processo de inovação, e com isso se tentar, então, minimizar as incertezas e o próprio potencial de risco que isso tudo pode gerar. Então, por isso é importante também que se conheça
o ciclo de vida de cada nanomaterial, para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento e justamente desenvolver, então, um produto a partir da pesquisa que seja mais seguro, que seja também produzido, e aí pensando também na exposição dos trabalhadores a esses riscos, e, por fim, também o próprio consumidor, que seja um uso seguro desse produto, que haja um descarte consciente de embalagens e de restos desses produtos, para que também a gente possa ter, no contexto daquilo que se fala na atualidade, uma efetiva prática da economia circular. Então, essa questão do Safe by Design, ela visa reduzir as incertezas e aumentar a segurança da saúde humana e ambiental desde o início do processo de inovação e, assim, de certo modo, contribuir para o aumento da eficiência da inovação, da viabilidade econômica, da colaboração inter- ou transdisciplinar, na confiança dos consumidores e na melhoria da sustentabilidade. Então, a gente tem aí uma série de informações que precisam ser coletadas, não é? E que precisam justamente ser coletadas para que a gente possa desenvolver essa tecnologia na escala nano, focada no interesse público, não é? Focada no respeito e no respeito à dignidade da pessoa humana, no respeito à inclusão, à integridade, no respeito especialmente na produção de um ambiente de confiança para o desenvolvimento dessa nanotecnologia. E aí o Safe by Design ele é muito importante porque é preciso equacionar, por exemplo, a rentabilidade com a probabilidade técnica do sucesso, a probabilidade comercial de sucesso e ou relacionar isso em relação aos riscos e às incertezas que isso tudo pode gerar. No direito, essa perspectiva do Safe by Design tem dado origem também a um movimento muito interessante que se tem estudado recentemente, do chamado Legal Design, ou do Law by Design, segundo uma autora americana chamada Margaret Hagan. Ou seja, nós também no direito estamos experimentando a produção de modelos, não é? E que possam efetivamente mostrar alguns mecanismos, e por isso eu vou, então, agora compartilhar a minha tela aqui, para que a gente possa, então, efetivamente perceber como isso está acontecendo dentro desse cenário, né? Aqui nós temos, então, uma imagem, não é? Bastante interessante desse Safe by Design, e mostrando justamente uma série de questões que são importantes se avaliar dentro desse processo de gestão dos riscos dentro de uma perspectiva de diálogo de um processo de inovação. Então, avaliar, por exemplo, os impactos sociais, trabalhar, por exemplo, com uma resposta da sociedade à antecipação dos riscos, especialmente para que a gente tenha impactos, não é, que possam ser controlados, que possam ser conhecidos. E aqui tem um modelo bastante interessante, mais aproximado daquela figura menor, em que a gente tem um âmbito, então, de uma situação ideal, de um Safe by Design, em que nós percebemos que existe aqui, então, um cheque legal, legal check, não é? Em que justamente toda essa cooperação inter- ou transdisciplinar que eu mencionei, ela está visível nessa perspectiva, nesse processo de inovação, que caminha da ideia até que o produto chegue ao mercado. E aqui poderia se avançar, porque o ciclo de vida de um nanomaterial ele vai muito além dessa perspectiva do mercado, porque justamente aqui do mercado ele ganha a vida e a casa dos consumidores, e a partir daí nós temos um novo processo de interação com a saúde humana, e nós temos também uma interação aqui com a questão relativa ao meio ambiente. Então, essa é uma questão, não é, de um desenho, de um ciclo de vida dentro de um processo chamado de Safe by Design. A partir disso, se tem estudado também ao longo da pesquisa essa sigla do ELSI, ou seja, é preciso levar em consideração, no âmbito do direito, não apenas os impactos legais, os impactos jurídicos, mas é preciso levar nessa formulação normativa, que nós vamos propor a seguir alguns modelos, justamente essa perspectiva ética, não é?
e também a perspectiva social, ou eu diria até a perspectiva socioambiental, e isso tem gerado um conjunto de produções, de textos, e especialmente isso acaba canalizando na perspectiva da autorregulação, que eu mencionei há pouco, na elaboração dos códigos de conduta interno das empresas que trabalham, nesse nosso caso, com a nanotecnologia, em que nós temos aqui uma série de aspectos importantes, que vai desde a perspectiva de você ter uma corresponsabilidade entre todos os integrantes daquela empresa, daquela organização, incluindo aqui, então, o conjunto mais amplo dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas, aonde também estão os consumidores, então é muito importante que se trabalhe isso. Nesse contexto também, a importância de que exista uma cultura organizacional para trazer para o contexto dessa regulação interna também um comprometimento de todos os níveis da empresa. Existe também uma reconfiguração ética do mundo do trabalho, então existe uma preocupação com esse meio ambiente do trabalho, que também é expresso muitas vezes num balanço social e que mais recentemente aparece sob essa sigla do ESG, ou seja, as questões ambientais, porque é uma sigla em inglês, não é? O Environmental, Social and Governance. Então, ou seja, cada vez mais as empresas elas estão sendo motivadas a trazer para o seu contexto interno, e aqui não falando apenas para empresas que têm ações negociadas em bolsas, bolsa de valores, mas qualquer empresa, mesmo a de capital fechado, que possam, então, ter uma preocupação ambiental, possam ter uma preocupação social e possam, com isso, definir uma governança interna que efetivamente trabalhe para que a organização, para que a empresa não vise apenas ao lucro, mas que a gente possa concretizar especificamente aquilo que está na nossa Constituição Federal como a função social da empresa. Então, esse é um contexto muito importante dentro dessa perspectiva da regulação que eu estou trazendo aqui. E a OCDE, não é? Ela tem trabalhado muito forte nessa questão de que as empresas que estão, então, adotando toda essa preocupação, e mais recentemente com a preocupação com a sigla ESG, elas possam, então, emitir essa comfort letter, ou esta carta de conformidade, ou talvez mais singelamente, que as empresas possam se preocupar com o rótulo da embalagem do produto que tenha nanotecnologia e que possam informar isto ao seu consumidor, que possam dizer que é um produto novo, com características diferenciadas dos produtos convencionais que não têm a nanotecnologia no seu processo produtivo, que são ideias inovadoras, que essa empresa ainda continua apostando nas pesquisas para conhecer mais sobre riscos, sobre os impactos que essa tecnologia naquele produto está trabalhando. Então, esse é um elemento importante que leva, então, um compromisso social das empresas, não é? Para que efetivamente se possa ter um mercado consumidor integrado e justamente dentro desse código de conduta. Essa imagem eu extraí de um documento de 2017 do Fórum Econômico Mundial, em que a gente tem vários elementos, alguns deles um tanto quanto subjetivos, mas que, na atualidade, elas estão, de certo modo, envolvendo com cada vez mais força a produção normativa das novas tecnologias, especialmente a perspectiva da transparência, a perspectiva ética, a perspectiva do respeito com o ser humano, o respeito com o meio ambiente, o respeito com o consumidor, em última análise. E, por isso, uma das indicações concretas que o grupo de pesquisa JusNano colocou no mercado no ano passado é essa cartilha, que pode ser baixada gratuitamente nesse site, ou para quem não conseguir copiar o site agora, depois eu vou expor no final o meu e-mail, me mande um e-mail que eu mando o link para que essa cartilha possa ser acessada pela maior quantidade possível de empresas que trabalhem com nanotecnologia, porque justamente ela foi construída como um estudo a partir de determinados princípios que eu mencionei antes, e mostrando, por exemplo,
como se pode aplicar na prática o princípio da proteção, o princípio da produção responsável e segura, que é, inclusive, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, a preocupação com o trabalhador, a preocupação com o meio ambiente. Então, uma série de temas que são interessantes podem ser consultados nessa cartilha, não é? Que foi elaborada com verba pública da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul, do qual eu aprovei um projeto, e um dos produtos que nós estaremos, então, agora no fechamento do projeto, entregando formalmente à FAPERGS, é essa cartilha, e ela deve ser compartilhada, ela deve ser lida e ela deve ser colocada em prática e ela deve justamente provocar, então, o debate, não é, acerca dessa questão. E nós também produzimos um sandbox, né? Ou seja, nós também desenhamos aqui um ambiente em que nós possamos testar alguns desses princípios que estão na cartilha, porque o sandbox, na verdade, se nós formos traduzir literalmente, é uma caixa de brinquedos das crianças, e dentro desse sandbox regulatório que se fala hoje, você tem um ambiente real, seja de uma cidade, seja de um bairro, seja de um polo tecnológico, que está muito presente nas universidades, em que você pode testar a regulação em ambientes que trabalham com questões reais, com problemas, com dificuldades, com interações, e essa me parece que também é uma proposta importante para que a gente possa ter uma regulação que tenha uma maior eficácia, porque antes, por exemplo, de uma lei valer para toda a sociedade, a nossa ideia é que essa lei também possa ser testada em ambientes de laboratório. Então, por exemplo, aqui nós estamos praticando, então, um desses princípios, que é o princípio do produtor ou da produção responsável, como um dos princípios, que aparece, então, justamente no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12 da ONU, não é? Que é a produção e o consumo responsável ou sustentável, que é desdobrado em várias questões, quer dizer, até 2030, então, se pretende efetivamente ter um maior controle, uma maior reciclagem de produtos químicos, não é? Que aparece, no caso do Brasil, pelo princípio da precaução. Então, aqui a gente está fazendo um exercício de prática do princípio da precaução. Na OCDE, existem vários documentos, e aqui justamente esse IATA é um documento que é estudado e que tem também uma série de elementos que poderão ajudar e ajustar a elaboração de um guia para a segurança das nanopartículas, e também se tem toda essa perspectiva relativa à aceitação social do risco. Por isso, a informação com o consumidor é muito importante, porque se tem no passado algumas informações de que os riscos não foram comunicados adequadamente para a sociedade, para o público consumidor, e isso acabou gerando um problema depois de aceitação desses produtos, e são questões que ainda se vê na atualidade. Então, é um exemplo do passado que a gente precisa tomar cuidado para que não aconteça também com as nanotecnologias, e por isso a informação, a comunicação com a sociedade, a comunicação com o mercado consumidor, ela é tão importante. E essa última parte, então, nós entendemos a importância da participação de todos os atores envolvidos com essa questão, incluindo aqui os consumidores e incluindo aqui também os cientistas que compõem, então, essa área das ciências sociais aplicadas, aonde está o direito. Aqui nós temos um outro modelo que está sendo construído ainda, ele está em preparação, também tentando praticar alguns modelos que nós já temos, por exemplo, na União Europeia, especialmente a produção do nanoreg, a regulação que nós temos nos Estados Unidos e também as regras que foram elaboradas pela OCDE, justamente para que a gente tenha, então, uma percepção mais clara sobre como fazer essa regulação de uma maneira que não seja tradicional, não é? Mas de uma maneira que possa efetivamente comunicar essa inovação
e trazer esses benefícios de uma maneira clara, de uma maneira transparente e viabilizando também essa comunicação de que as empresas elas são responsáveis, e aí entra um outro elemento que é interessante, que é expresso pela sigla em inglês do RRI, ou seja, o Responsible Research and Innovation, que significa dizer o quê? Que é preciso que a pesquisa e a inovação sejam responsáveis. O que significa isso? Que haja um comprometimento de todos aqueles que estão envolvidos na produção das nanotecnologias durante todo o seu ciclo de vida e, efetivamente, todos esses contextos eles acabem também repercutindo no desenvolvimento de um ambiente regulatório em que a gente possa ter, efetivamente, um trabalho inter- ou transdisciplinar, enfim, orientado por alguns desses princípios. Aqui está o meu endereço, tá? Aqui também está o endereço do blog do grupo de pesquisa, o JusNano, e também nós estamos com o JusNano no Facebook. Então, dúvidas, críticas, sugestões, enfim, todas elas são muito bem-vindas. Eu agradeço muito a atenção, foi uma honra poder ter participado deste importante congresso. Muito obrigado.